E a gente começa o boletim mostrando uma matéria exclusiva do Metrópolis. Um homem acusado de chefiar um esquema criminoso no Aeroporto Internacional de Guarulhos. E qual é esse esquema? Ele aluga crianças para pedir esmolas nos terminais. É isso mesmo, durante um mês, nossa equipe acompanhou os passos de Marcelo Benedito da Silva e descobriu que ele chefia um bando que usa crianças alugadas para aplicar golpes em passageiros. Na maioria dos casos, as mães de aluguel acompanham a ação durante as abordagens e recebem R$ 300 pela atuação. Para contar melhor essa história, a gente vai conversar ao vivo com Alfredo Henrique, repórter da nossa equipe lá em São Paulo, que foi responsável por essa apuração. Boa tarde, Alfredo. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Alfredo, eu dei essa pequena introdução para essa denúncia, mas eu queria que você explicasse melhor para a gente como é que funciona esse esquema no aeroporto. Tá. Essa apuração, ela nasceu de uma outra apuração exclusiva que eu fiz, né? Para o Metrópolis também, sobre um esquema profissional de motoristas de aplicativo que agem ali de uma forma clandestina, né? Durante essa apuração eu descobri esse fio da meada do aluguel de crianças e comecei a puxar ele, né? E acionei alguns contatos que eu tenho, né? De confiança, algumas fontes, e elas começaram a me ajudar no caminho das pedras para poder entender o que acontecia, né? O que a gente observa é que, eu imagino que quem frequenta o aeroporto deve ter sido abordado em algum momento das suas viagens, sendo abordado por alguma pessoa com criança, pedindo ajuda, né? Contando alguma história de que perdeu viagem. E dá para desconfiar, mas você não sabe se a pessoa precisa de ajuda mesmo ou não, né? E essas minhas fontes, elas de alguma forma me ajudaram a identificar uma pessoa em especial, que é o Marcelo, né? E que ele está diariamente ali. E eu fui checando, né? Eu fiquei um mês apurando essa história. Eu fui presencialmente no aeroporto, eu cruzei com ele, aconteceu de eu cruzar com ele nos corredores ali de Cumbica, né? E conversando por fora também com outras pessoas que estariam envolvidas no esquema, eu comecei a montar esse quebra-cabeça, né? Para entender mais ou menos como é que como funciona esse esquema, né? Que ele está ali há pelo menos 10 anos, certo? E o que me chamou muita atenção é esse tempo muito, muito vasto, de 10 anos, em que está acontecendo esse esquema, e aparentemente ninguém tomou nenhuma iniciativa ali para poder, de alguma forma, desvendar ou entender o que está acontecendo, né? Uma pessoa que eu conversei em sigilo ali no aeroporto falou que muitas pessoas que estão ali sabem disso. O Marcelo é uma figura conhecida, né? Principalmente ele da polícia, que vira e mexe, ele acaba chamando a atenção por conta de outros crimes, né? Pequenos furtos, que até inclusive ele está sendo investigado agora por furto de chocolate numa loja, né? Então, assim, ele é uma figura conhecida. As pessoas que deveriam estar investigando ali sabem o esquema, né? E por algum motivo não tomaram nenhum tipo de iniciativa, eu não sei o porquê ainda, né? Eu estou checando também para poder saber. E eu fui muito, muito amparado por esse pessoal, de alguma forma, que acompanha esses desdobramentos ali, e me deram o caminho das pedras para eu seguir. E eu consegui, com base nessas apurações que eu fui ali presencialmente, e ouvindo pessoas que trabalham com ele, pessoas que sabem do modus operandi, né, a forma de agir dele, eu consegui montar mais ou menos como é que funciona essa forma ilegal de conseguir dinheiro explorando crianças, né? Basicamente foi isso. No texto, você disse que acompanhou os passos do Marcelo por um mês, mas como você falou agora, o esquema não começou agora e funciona de noite. Como é que foi descoberto, já que tem tanto tempo que está acontecendo? Então, você disse por parte da reportagem? Isso, não, como Seria é que por o parte da pessoal do reportagem? aeroporto, essas pessoas que estão te ajudando, de que forma elas descobriram, né, que o Marcelo estava usando essas crianças, né? Como é que elas souberam que ele está usando esse esquema para conseguir dinheiro? Perfeito, porque observou-se que ele diariamente estava no aeroporto com uma criança diferente, uma mulher diferente, né? Sempre com bagagem. E sempre ali na região do Terminal 3, que é a área de desembarque internacional, né? Que é onde circula mais dinheiro, né? E também o estrangeiro, às vezes o cara tá chegando no país, ele pode ser mais facilmente ludibriado, né? Ou até a pessoa que está chegando de viagem, está mais
desencanada ali, geralmente a pessoa tem dinheiro, que está fora do Brasil também, os brasileiros inclusive, né? Então ali é meio que a galinha dos ovos de ouro dele e do bando. E que a gente pode chamar de bando, né? Que já que é organizado, né? E começaram a observar, porque ele estava sempre ali, todos os dias, diariamente, né? E eu tive um auxílio de uma fonte em que ela começou a fotografar, né? E eu tenho os registros, né, de meses, assim, durante meses, ele com uma criança diferente, uma mulher diferente, assim, o que eu tive acesso de registro mesmo, assim, de foto, eu consegui contabilizar 10 mulheres e 11 crianças, né? Dá para imaginar que é muito mais, né? E por ser algo muito lucrativo, vale a pena para ele, né? E ainda mais porque essas pessoas com que ele vai diariamente ali, diferentes, né? Elas são cooptadas de uma favela vizinha ali, que é a favela das Malvinas, né? Então ele acaba de alguma forma explorando essa questão da precariedade financeira, social dessas pessoas que estão ali, né? E acaba ganhando dinheiro em cima. E a identificação, respondendo essa pergunta, né? Desculpa ter dado essa volta, começando a observar diariamente que ele está ali. E o aeroporto, por ele ser um local de trânsito, o público flutuante é muito grande, quando uma pessoa começa a ir cotidianamente ali, quem frequenta o local começa a observar. Então as pessoas se conhecem. Eu posso falar por mim mesmo. Em um mês ali, eu comecei a entender e ter uma visão que eu nunca tinha tido do aeroporto, né? Eu comecei a observar pessoas que eu vi ontem, eu vi hoje, sabe? Você começa a observar que elas voltam ali. E quem trabalha tem essa perspicácia muito mais apurada, né? Então, assim, chamou a atenção das pessoas essa questão dele estar ali cotidianamente, de segunda a segunda, né? E chegando sempre no mesmo horário, por volta das 11, né? E eu já fiquei sabendo que depois que... E sempre acompanhado de uma mulher diferente, de uma criança diferente, que também chama atenção, né? Sim, sempre com uma criança e uma mulher diferente, às vezes se repetia, né? Mas assim, que faz parte do leque de opções que ele deve ter, né? Que ele mesmo no áudio que a gente acabou publicando, ele fala que tem 3 mulheres que trabalham para ele, mas são mais, né? Como ele é um cara que ele já tem uma vivência dentro do mundo do crime, ele é muito cauteloso para falar. Então, assim, ele admite que tem um esquema, só que ele vai fazer com que pareça que seja algo inferior ao que de fato é. Ele fala que ganha R$150 por dia para ele e dá 150 para outra pessoa, né? Para ele conseguir pagar as contas. Teria que ser muito ingênuo para acreditar nesse discurso, né? Então, assim, e essas mulheres que vão com ele, elas têm ciência, né, do que está sendo feito e elas compõem essas opções de família que ele tem, né? Porque a coisa é maior. Você chegou a conversar com uma delas, né? O que é que ela te contou, assim? Então, essa pessoa que chegou a tentar trabalhar com ele, assim, porque lá é o seguinte, quem manda, pelo que eu apurei, existem mais pessoas envolvidas na mendicância profissional, se é assim que a gente pode dizer, né? Além do Marcelo, a mulher dele também coordena uma equipe, né? Só que por ela ter um perfil de liderança diferenciado da dele, ele mesmo fala que eles brigam muito trabalhando, né? Então cada um cuida do seu grupo ali, né? E as pessoas acabam de alguma forma trabalhando para ele ou para a mulher. E existe um terceiro tipo de pedinte, que são as pessoas que tentam ir sozinhas, né? Então essas pessoas ficam sempre de olho na rotina do Marcelo e da mulher dele, para não ter nenhum tipo de conflito, porque eles que meio que dominam o esquema. Daí eu consegui, a gente conseguiu pegar o relato de uma dessas pessoas que já trabalhou com ele, e ela prefere fazer a correria dela, que é como eles falam, né, fazer a correria por fora, porque o Marcelo, quando ele fecha o negócio, no caso, a mulher que ele vai estar pagando, ele dá R$300. Mas existem pessoas que prestam serviço para ele, né? Que compõem esses colaboradores de mendicância. Então, essa mulher já foi prestar um serviço para ele. E acontece, em ocasiões, de você pegar uma quantidade muito grande, assim, você pegar R$2.000, que ela mesma falou, que ela fala uma tacada, ela pega 2.000 e ela gostaria de ficar pelo menos com metade. Só que ela fala que trabalhando com o Marcelo, ele sugere que sejam repassados 30%, né? E que ele acaba nem respeitando, porque ela fala,
no registro que a gente publicou. De 2.000, ele fica com 1.700 e a pessoa com 300. Ele nem respeita os 30%, são 15% isso, né? Então, assim, algumas pessoas acabam correndo por fora justamente pelo fato dele não ser justo, né? Ele não ser justo na divisão da esmola aí que é captada ilegalmente, né? Então essas pessoas acabam, de alguma forma, se sentindo insatisfeitas, e isso jornalisticamente é bom, porque a gente consegue pegar informações delas. E, como você falou mais cedo, o Marcelo tem uma ficha extensa, né, por roubo, furto, tráfico de drogas, mas nesse caso específico do aeroporto, que tipo de crime ele pode ser acusado? E também falando das mães, elas podem sofrer alguma penalidade? Pelo que eu conversei com algumas fontes policiais, que a questão de você indiciar uma pessoa por um crime é muito subjetiva, né? Vai do delegado que está no caso, que na situação que a gente denunciou, é a terceira DEATUR, que é a delegacia do aeroporto, do turista, né, dos turistas, que cuida da questão ali dos crimes no aeroporto. Vai depender muito da interpretação do delegado, mas que eu posso falar de uma forma assim, meio óbvia, que é uma das questões que o delegado provavelmente, se ele for instaurar um inquérito e identificar as pessoas e responsabilizá-las, vai ser por exploração de menor. Porque a criança, ela está sendo levada para um ambiente que ela não tem que estar, porque ela não está viajando, ela não está com familiares dela, ela está sendo explorada para poder tirar dinheiro de pessoas, né, num golpe, ela está sendo usada como um instrumento de ludibriação para um golpe, né, e assim, geralmente as pessoas ficam 12 horas ali trabalhando, né, e a criança, a gente acabou não publicando, até por uma questão de preservar as crianças, mas tem vídeo do Marcelo com a mãe da criança, ou a mulher que está com a criança, e a criança é colocada naquele carrinho onde se leva bagagem, colocada como um objeto, que é um objeto de trabalho. Então, assim, a criança acaba sendo desgastada, você não respeita a integridade física e emocional da criança, porque ela não sabe o que está acontecendo ali, né? Ela não sabe o que está sendo feito ali. Então, no mínimo, é exploração de menor o que acontece, né? E daí cabe à polícia identificar e responsabilizar, e se o delegado de alguma forma identificar mais infrações e eventuais crimes, vai caber a interpretação dele para poder fazer o indiciamento, né? Além do próprio Conselho Tutelar, né? Que já é uma outra questão, que o Conselho Tutelar, com relação às mães também, se for interpretado que elas estão expondo as crianças de uma forma abusiva, ele pode agir para que mude essa situação, né? Orientando e tomando as medidas que ele pode dentro da esfera do não criminal, né? Beleza, Alfredo, te agradeço, viu? Parabéns pela matéria. Espero que outras matérias Obrigado. rendam você participar aqui também no Boletim.